Olá, terceiro ano. Eu sou a professora Hilda e nós vamos trabalhar com arte no volume 4 do nosso livro maravilhoso de arte. Então, pessoal, vamos estar a postos com a nossa cabeça bem aberta, vamos procurar aprender tudo que for passado aqui e ouvir um pouquinho do que a professora tem para falar, que está aí no livro de vocês, mas que a gente vai precisar estudar. Então, o livro vai trazer dessa vez para nós como é que os artistas interpretaram as estações do ano. Nós sabemos que num clima temperado, nós temos 4 estações do ano bastante definidas. O que quer dizer que essas estações são bastante definidas? Significa dizer que elas são bem claras. São 3 meses de inverno, 3 meses de primavera, 3 meses de verão, 3 meses de outono. Então, essas transições das estações do ano, elas são geralmente colocadas nas obras de arte também. Sejam danças, sejam outras formas como cenários, como luzes, fotos de cinema ou fotos mesmo que as pessoas tiram para exposições. Então todas essas cores, essas luzes são retratadas também na pintura e em outras obras de arte, outras formas de arte. Então vamos lá trabalhar com as estações do ano. Como é que essas estações do ano, elas acontecem nas artes visuais? Então, lembrando que as 4 estações, vamos lá, pessoal? Elas são, vamos começar com o verão. Depois do verão, a gente tem o outono. Depois do outono, nós temos o inverno. E depois do inverno, nós temos a primavera. Muito bem. Então, vamos lá. Podemos associar as cores às estações do ano, tanto nas obras de arte quanto no dia a dia. A natureza em cada estação apresenta características e cores específicas. Apesar de termos características gerais para cada estação, que são pertencentes a todas as estações, nós temos para cada estação, ela pode apresentar diferença. Então, dependendo da localidade onde você está. Nós temos aqui 4 janelas, como se nós estivéssemos olhando para fora dessas janelas, tá? E aqui nós temos características diferentes de cada janela dessa aqui. Então, por exemplo, vamos olhar a janela da primavera. O que é que nós observamos na janela da primavera? Nós observamos na janela da primavera que a grama é bem verdinha. Nós observamos na janela da primavera, veja que é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma janela, só que nas estações diferentes. Na primavera a grama é verdinha, o céu está azul. Nós podemos observar que as flores estão aparecendo aqui do ladinho, tá? Porque nós também sabemos que a primavera é a estação das flores. Embora existam flores que são típicas do inverno, do outono, a maior parte das flores elas desabrocham e elas fazem seus botões na primavera, tá? Aqui nós temos a janela do verão. Qual seria a diferença entre a janela do verão e a janela da primavera, pessoal? No verão, as cores também estão vivas, muito vivas. Mas nós vamos perceber que lá atrás, por exemplo, já não aparece tão verde. Por quê? Porque o verão geralmente é quente e seco em algumas regiões, em outras, principalmente perto do mar ou perto de rios, grandes rios, como é o caso do Amazonas, o inverno é chuvoso e abafado, a umidade do ar é muito forte. Então vai depender do local, ele é quente e seco, e vai depender do local, vai ser quente e frio. Quente e úmido, perdão. Então, cada estação vai apresentar uma característica dependendo do lugar onde a gente está. Então, a primavera apresenta cores bem fortes para nos lembrar
do colorido das flores, da relva, da grama, da plantação, da colheita. Aqui foi plantado e aqui vai ser colhido. Parece até mesmo um campo de trigo. Vejam que a árvore está com flores, com folhas muito verdes, muito intensas, não é? E aqui, do verão, a gente vai passando para o outono. O que vai acontecer no outono? No outono, o auge do verão, ou aquela alegria, aquele tempo seco e quente do verão, vai dando lugar às folhas das árvores que começam a amarelar e começam a cair, tá? Vai dar lugar a dias muito bonitos, de céu muito azul também. Outros dias chuvosos, mas não é tão frio, não é um frio tão intenso. E aqui nós vamos observar que devagarzinho a relva começa a ficar mais escura. A mesma árvore começa a ficar mais amarela. E as plantações estão indo muito bem, porque o outono é a estação das frutas, dos legumes. É muito bacana, tá? Então nós vamos aqui observar que no outono também nós temos muita abundância. Vejam as cores. Aqui nós temos um verde vivo, aqui é um verde mais clarinho, mais amarelado. Aqui nós temos as folhas em cores de mostarda, marrom, amarelo queimado, não é? E aí essa árvore aqui já está se preparando para perder todas as folhas, porque no inverno rigoroso ela vai ficar assim. O campo vai ficar coberto de neve, ou no caso, no Brasil não seria neve, mas seria muita chuva e a temperatura diminui. Ou então acontece, por exemplo, como no sul do Brasil, muitos dias frios, chuvosos, então as cores mudam. E isso nós podemos observar também, pessoal, tá? Nas cores das coisas em si, né? Então a gente brinca que o pessoal fala assim, cores de inverno, cores de verão, cores de outono, a moda trabalha muito com isso. Então vamos lá observar as estações do ano na pintura de Vincent van Gogh. Van Gogh foi um pintor maravilhoso, que durante a sua vida não fez sucesso. Porém, depois de morto, os quadros ficaram tão valiosos e são tão concorridos que hoje eles valem milhões de dólares. Van Gogh, ele era holandês, ele era um holandês ruivo que viveu a maior parte da sua vida na França. Porque na França os pintores iam, tinham exposições, salões de pintura e ele pensava que ele iria conseguir colocar as suas obras de arte num desses salões de pintura. Então, um dos pintores que mais representou as estações do ano, dentre tantos outros, foi Van Gogh. Por quê? Porque ele é considerado um pintor pós-impressionista. Ele trabalhava muito a expressão das coisas que ele via, ou seja, com traçados largos, fortes, muita tinta, e usava e abusava das cores para determinar as suas ideias. Seus quadros, sempre muito coloridos, revelavam com clareza as estações do ano. Vamos observar? Olhem só, tá? Esse artista holandês, ele pintava com muita expressão, tá? Então, usando as cores fortes, passando tinta no papel, vamos observar essa obra de arte aqui. O que vocês acham que é? Se nós admirarmos bastante, nós vamos ver que aqui nós temos uma chaminé, aqui nós temos um moinho, olha que interessante. Nós temos alguns telhados de casa que nós identificamos por causa da cor laranja da telha. Nós temos o sol que brilha lá no fundo, o céu que vai de um azul claro para um azul mais escuro. Podem observar aqui, ó. O sol ilumina, fica mais claro e depois a cor vai fechando, deixando mais escuro. Da chaminé sai uma fumaça preta. Vamos pensar, o que será que aparece aqui? Olha como ele retratou a fumaça, tá? E aqui nós vemos um campo. E deste campo nós conseguimos enxergar a cidade ao longe, lá no fundo.
Então vamos observar o que será que ele quis demonstrar. Olha o nome da obra de arte. Tarde de verão, campo de trigo com pôr do sol. Esse é o título da obra. Então, nós podemos observar que ele escolheu pintar essa obra durante uma tarde de verão. Ele quis retratar, ele quis expressar como é que ele via este lugar aqui, um campo com a cidade ao fundo, numa tarde de verão. Por que nós sabemos, ou temos a dica, que essa obra de Van Gogh, ela representa o verão? Eu até poderia ter me enganado falando de um outono, mas por que eu não posso me enganar? Não posso me enganar pelo uso e o abuso das cores quentes. Nós vamos encontrar amarelo, laranja, o vermelho super intenso dos telhados, o sol amarelo lá no fundo. Então nós sabemos que essas cores quentes revelam que esse clima está quente e está seco. Então, provavelmente é uma tarde de verão mesmo, né? Então, essa é uma pintura que Van Gogh retratou o verão. Agora vamos observar. Nós temos exatamente o oposto agora, tá? É interessantíssima essa pintura. Vamos observar o título da pintura, mas vocês já saberiam me dizer. Duas camponesas escavando em um campo coberto de neve. Na época de Van Gogh, a agricultura não era tão especializada quanto ela é hoje. Então as pessoas no inverno quase não colhiam nada. Não colhiam porque a neve acaba com todas as plantações. Então tanto o feno dos cavalinhos, das vacas, dos bichinhos tem que ser plantado no verão, colhido na primavera e no outono, para guardar aqueles rolos de feno, porque no inverno não tem como criar esse capim para alimentar os bichinhos. Então, tem que guardar mesmo. E essas duas camponesas estão aqui, tá? Tentando mexer no chão, revolver a terra fria, para ver se encontram algum alimento enterrado. Pode ser um tubérculo, uma batata, pode ser qualquer outra coisa que fique enterrada. Vamos observar então qual é a cor predominante dessa obra, pessoal. Vamos olhar lá. A cor predominante dessa obra é o azul. Alguns traços amarelos, que é uma cor quente, mas muito pouco. Ele colocou um sol de inverno lá atrás, mas esse sol de inverno também não é tão amarelo, ele é mais tímido. Mas nós vemos alguma claridade, mas vemos muito azul. A predominância é o azul. Inclusive os telhados das casas aqui estão brancos de neve. O chão está coberto de neve, tem pouco verde. Vocês vão observar que essa é uma cena típica de inverno. Então o pintor usa esse recurso para poder garantir que a imagem que ele quer retratar seja mesmo o inverno, tá? Então ele utiliza o azul, o verde, um pouquinho de amarelo para determinar o sol. E agora, pessoal, outra obra de Van Gogh. Olha que coisa mais linda. Observem a cor do tronco das árvores. Nós temos algumas verdes, mas nós temos a maior parte das árvores nesses tons de marrom, marrom forte, quase avermelhado. Aqui, num tom de amarelo mostarda. O que nós vamos observar nessa obra, tá? O nome dessa obra é A Caminhada, Folhas Caídas. Que obra de arte vai representar as folhas caídas? Isso, na verdade, é o verão ou é o outono? É a primavera ou é o inverno? Uma dica, já vimos uma obra do verão, já vimos uma obra do inverno. Essa aqui, qual é a estação do ano que as folhas caem? Tá? Então, em que época do ano as folhas costumam cair das árvores? Essas folhas ficam amareladas, avermelhadas, secas e elas caem no outono. Então vamos lá, observando essa obra, A Caminhada, nós podemos ver, tá, que as folhas alaranjadas começam a cair, e é uma mistura de cores quentes.
utilizando o vermelho escuro, o amarelo mostarda, tá? E aí, um pouquinho do azul escuro, nós podemos olhar, do verde também, para ressaltar as características dessa estação, que com certeza é o outono, certo? E agora vamos ver aqui. Essa obra é muito linda, chama-se Pesca na Primavera. O que nós vamos olhar? Qual é a diferença e o que nos faz dizer que essa obra de arte do Van Gogh acontece na primavera, nessa estação do ano? O que nos faz perceber que essa é uma obra que acontece na primavera é a presença de algumas flores amarelinhas nas árvores. Então sabemos que a primavera é conhecida como a estação das flores. E sendo a estação das flores, é quando a gente tem o maior colorido de flores. Quando a maior parte das flores acontece e se apresenta para nós podermos observar. Então aqui tem pessoas pescando, talvez uma pessoa só, a outra pessoa deixou o barco por um pouquinho. Aqui nós temos uma ponte e essas pessoas estão na beira de um rio, provavelmente, e estão pescando. O que acontece com os peixes na época da primavera, pessoal? Os peixes, eles namoram. Eles namoram para que os seus filhinhos nasçam no verão, que é a estação mais quente. Vocês já ouviram falar também de outros animais marinhos, que na verdade as baleias são mamíferos? As baleias, elas vivem em águas muito frias. O que elas fazem quando elas estão grávidas? Elas engravidam na primavera e vêm ter os seus filhotes nas águas quentes do Brasil. Por que elas fazem isso? Porque elas preferem uma água mais quente, né? Que elas fogem do inverno para terem os seus filhos num clima mais agradável. Então, esses bichinhos, eles são sábios, observam a natureza, sentem e utilizam a natureza para viver. A mesma coisa acontece, tá? Nós temos uma cena de primavera, ou como poderíamos dizer, uma cena primaveril. Então Van Gogh, ele organizou, ele fez as suas pinturas, aproveitando a natureza, colocando alguns elementos humanos nas suas fotos, nos seus retratos, né, nas suas pinturas, e revela uma grande paixão pela natureza. E ele, nas obras dele, como ele é um pintor pós-impressionista, ele é chamado de expressionista, ele coloca muita força de expressão nas obras que ele pinta. Tá? Vocês podem ver que tem o azul clarinho, mas as pinceladas são fortes. As pinceladas são feitas com pincéis de ponta larga e chata. Não é um pincel fino que faz um retrato perfeito. Ele tem um retrato, até mesmo uma pintura que não é tão delineada. E as cores das tintas, ele usa muita tinta para mostrar o movimento da água, para mostrar o amarelo das flores, o verde das árvores e também o azul do céu. Então, nós vamos aproveitar e observar essas obras com todo o nosso carinho, fazendo com que a gente observe quando vai no museu, quando a gente vê uma determinada obra de arte, que a gente observe os detalhes dessa pintura. As artes visuais demonstram para a gente, com muita clareza, o que é que o pintor quis demonstrar. E a gente precisa prestar atenção, porque é uma pessoa que está ali se expressando, certo? Então procurem saber um pouquinho mais sobre as obras de Vincent van Gogh, e vocês vão se encantar pela história desse admirável pintor. Aqui fica o meu abraço, nós vamos nos despedindo e deixamos para o nosso próximo encontro a continuação desse assunto. Um grande e forte abraço.